muito difícil, né, para Lagoa Vermelha, para todos nós, para a Fundação e principalmente, né, para as pessoas que estavam ou que estão precisando nesse momento do hospital. Realmente uma situação bastante complicada diante da força da natureza e do imprevisto. E aqui destacar, né, Ademar, naquela noite mesmo, já imediatamente o apoio da comunidade alagoense, né, de voluntários que se fizeram presentes lá, principalmente no sentido de juntar água, de enxugar, de apoiar o pessoal que estava ali. Realmente uma situação, como você mesmo comentou, desesperadora. Isso foi muito importante nesse momento e a gente quer deixar aqui registrado essa participação, esse apoio muito grande da comunidade. Pacientes foram atingidos pela chuva, com certeza sim? Sim, porque nos quartos que estavam sendo ocupados, né, numa parte do hospital que realmente entrou água da chuva, na medida que desapareceu a coberta e estava chovendo bastante, a chuva foi torrencial. E além disso, também no momento que arrancou as telhas em cima e parte da estrutura, também rompeu um cano de água, né? Inclusive demorou um pouco para o pessoal encontrar aquele vazamento, né? Porque de noite, escuro, sem luz. Aquela correria. Água por tudo, então ficava difícil determinar de onde é que estava vindo a água, né? Então foi mais uma circunstância que aumentou o volume de água dentro do hospital. Então você imagina, né? O gesso, todo ele é em gesso dentro, seriamente danificado, né? A parte elétrica também comprometida, teve que se desligar tudo pelo risco de curto-circuito, o que fez com que a gente tivesse que praticamente fechar o hospital, né? Os pacientes foram alocados para o primeiro andar, mas a gente não tem espaço adequado para isso, né? Existem também hoje, o final da tarde, ontem, alguns foram realocados para umas salas que foram recuperadas aí no final do ano, que era no antigo arquivo morto. Mas também são salas que não foram preparadas para ter pacientes, né? A ideia é ocupar aquelas salas para uma outra situação. Mas enfim, a emergência é fazer... E alguns pacientes que estavam numa situação melhor foram liberados, tiveram alta. Sim, a gente conversou também com os médicos nesse sentido. Ficaria melhor em casa do que no hospital diante das circunstâncias. Das circunstâncias, pela falta de espaço, principalmente, né? Porque a equipe estava toda disponível, estava toda preparada para atender esse pessoal, os médicos também, mas realmente a gente ficou sem espaço físico. Então os médicos também entenderam isso e a gente quer deixar também o agradecimento a toda a equipe médica, né, os médicos prontamente também pela forma se mobilizaram, né, a equipe do hospital também, logicamente, e também principalmente aos pacientes e aos familiares que puderam entender esse momento também e que estão entendendo esse momento de extrema dificuldade, né, e que a gente está muito preocupado com isso e trabalhando para recuperar o mais breve possível, porque a gente sabe que isso é essencial. Então ontem, no final do dia, com o apoio também dos bombeiros aqui da Lagoa Vermelha, de São José do Ouro e de Itapejara, mais a equipe da Fundação, foi colocada uma lona, né, na parte quando realmente entra água, onde chove. E a gente hoje está fazendo essa parte já foi feito ontem o acionado seguro, né, predial, e hoje a gente está indo atrás de orçamentos, enfim, de material, esperando que o tempo dê condições para que assim que for possível recuperar o coberto. Está visível também a parte da cobertura que, digamos que danificou, mas a parte de equipamentos, por exemplo. Pois é, esse é um aspecto importante também, a questão dos equipamentos. Eles foram desligados, estão desligados, a gente vai precisar ligar eles para ter uma noção dos estragos que houveram, né? Então a gente não tem isso ainda claro ainda. Na medida que for ligado a energia, a gente vai poder começar também a avaliar isso. Ontem veio ali com o pessoal que montou essa estrutura lá em 2012, com a empresa que montou aquilo, para que eles também tenham uma noção exata da situação e que agilizem isso o mais depressa possível. Também veio um engenheiro conosco ali ontem para avaliar a situação estrutural do hospital, que felizmente... Você não foi comprometido? Parece que não houve comprometimento nesse sentido. A princípio não houve comprometimento? Não. Então, menos mal, embora o dano seja muito grande, né? Tanto financeiro como principalmente o dano em relação à condição de atendimento do hospital. Então assim, a parte de atendimento de emergência continua normal, evidentemente, ali embaixo, né? Toda a equipe disponível para isso. Mas mesmo assim, também nesse sentido, a gente pede a compreensão. Todo mundo que procura hospital, para a pessoa, aquele atendimento é necessário, né? Mas dadas as circunstâncias, que realmente o pessoal tenha realmente uma avaliação muito crítica disso, porque está sendo difícil, né, Ademar? Porque o espaço também ficou muito reduzido ali embaixo. Um espaço que já era exíguo,
Agora ele ficou muito restrito, em função de pacientes que estão internados. A gente também quer deixar aqui o reconhecimento, o próprio município disponibilizou ambulâncias, né, para possíveis transportes, transferências, porque isso também vai acontecer. Na medida que o hospital não consegue absorver pacientes, em casos realmente de extrema necessidade, de urgência, de cirurgias, esses pacientes terão que ser transferidos para outros hospitais. Mas é uma questão que eu ia tocar. Cirurgias, procedimentos mais complexos, vamos dizer assim. Há necessidade de essas pessoas serem encaminhadas para outros hospitais. Sim. Hoje o Hospital São Paulo, por exemplo, é referência em partos aqui na região, né? Então a gente entrou em contato ontem ainda com todos os hospitais para os quais o Hospital São Paulo é referência. Já se colocou claramente a situação e pediu que, em havendo casos de necessidade de gestantes virem para cá, que já fossem diretamente para Sananduva, então, né? Porque não se tem a condição de vir para cá. Aí vem para cá, é só uma viagem, uma perda de tempo e que pode ser importante para a gestante. E outra questão também, se entrou em contato principalmente com São José do Ouro e Itapejara, né? E esses hospitais estarão aceitando, então, pacientes de urgência, internação ou cirurgias, em caso de necessidade. Agradecer mais uma vez, se me permite aqui, né, toda a equipe do hospital, da equipe médica, os funcionários do município, Secretaria da Saúde, a Defesa Civil, bombeiros. O Marcantes nos deu um suporte muito grande. Enfim, toda a equipe, todas as pessoas que estiveram envolvidas, né, nos apoiando, a comunidade que foi muito solidária desde o sábado à noite. A gente tem certeza, conhece, né, a solidariedade da comunidade lagoense. Então tudo isso contribuiu para minimizar um pouco a gravidade daquele momento.